Por que eu tiro a roupa nas palestras? Esse é um dos bastidores da Leila Navarro. Na realidade, isso me deu até Jô Soares. Eu ouvi dizer que você faz até striptease durante a palestra. Hoje eu não fico mais tirando a roupa, mas no começo eu entrava com um blazer, com uma saia com velcro, com um sapato e com umas plumas. Eu entrava dançando, jogava as plumas, jogava o sapato, jogava o blazer, jogava a saia com velcro e daí depois eu começava a palestra. O objetivo da striptease na palestra é de tirar as máscaras. Então você está falando com executivo, você está falando em empresa, um assunto sério e de repente no meio da palestra tem todo um gancho para isso, né? Falando de você ser você mesmo, que eu começo a tirar a roupa e mostrar que a gente não pode ter medo do ridículo. E eu comecei a fazer isso, gente, sabe porque foi muito engraçado. Eu, antes de ser palestrante, meu sonho era dar aula, era falar para as pessoas, eu gostava de ensinar, falar, de estar meio que naquele... Porque o professor também tem um palco, está naquele palco do professor. E eu fui dar aula para a universidade. Como eu não podia dar aula na USP, porque eu fiz USP, fisioterapia na USP, mas lá era período integral, eu não podia dar aula na período integral, porque eu tinha uma clínica de fisioterapia, eu fui dar aula numa faculdade de fisioterapia lá em Mogi das Cruzes. E eu me reinventava nas aulas, fazia umas aulas fantásticas, eu fazia PNL na época, Programação Neurolinguística. E eu fazia umas aulas que era para tirar as pessoas da caixa, né? Para deixar as pessoas mais criativas, mais ousadas. E não fazia aquelas aulinhas todas quadradinhas, né? Eu queria que as pessoas ousassem e aprendessem. E eu estava dando uma aula maravilhosa que eu preparei. E o pessoal do fundão, 100 alunos na classe, o pessoal do fundão conversando e falando. Eu não podia falar assim, gente, fica quieto, não está contente, sai da sala, vai ver depois. Não, não podia. Eu tinha que chamar a atenção daquelas pessoas. Eu sempre achei que se o público não está chamando a atenção do público, o problema é meu e não do público. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que fazer alguma coisa que chame a atenção daquele público. Então o que eu fiz? Subi na mesa, falando da aula que eu estava falando, subi na mesa, na cadeira, na mesa, e comecei a tirar a roupa falando a matéria que eu estava falando. E o pessoal do fundão, todo mundo começou a olhar e prestar atenção, e eu continuei, parei de tirar a roupa, eu continuei falando, e desci da mesa e comecei a chamar a atenção, as pessoas começaram a perceber que eu era uma pessoa mais interessante, porque elas começaram a prestar um pouquinho de atenção. Quando eu tive a oportunidade de começar a fazer palestra, eu, para já garantir ao meu público, eu já entrava tirando a roupa, meio que ficou esse trauma, né? Então hoje eu já não preciso mais disso, hoje eu entro sem sapato, eu entro sem nada, só com a roupa e uma pluma e eu acabo jogando. E eu fui jogando a pluma, e eu vejo que ninguém pergunta, Leila, por que você dá palestra de descalça? Leila, por que você joga a pluma? Porque na realidade tem toda uma história, né? A gente vai chegando aqui e vai começando a mudar isso. Tem uma história muito interessante que diz que a neta perguntou para a mãe, a filha perguntou para a mãe, por que quando você põe um lagarto para assar, você corta a ponta do lagarto dos dois lados? Não sei, eu vou perguntar para a avó. Vou perguntar para a avó, por que quando a gente põe o lagarto para assar, a gente corta as duas pontas? Vou perguntar para a bisa, porque naquela época a panela que eu tinha para fazer a lagarta no fogo de lenha, aquela panela de ferro, não cabia o lagarto inteiro, então eu tinha que cortar as duas pontas. Então às vezes as pessoas veem a gente dando palestra de algum jeito especial e não sabem toda a história. A gente vai resumindo, e hoje de repente eu criei esse jeito e chego muito à vontade, porque eu tenho toda essa história para chegar para fazer palestra.